Meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Antes de adentrarmos o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 24, hoje o último sermão em 2 Samuel. Sou muito grato por ter participado dessa jornada com cada um de vocês. Que grande bênção foi olhar para a vida de Davi, o Deus de Davi, esse Deus que é graça, esse Deus que também é severo e zeloso, esse Deus que é soberano. E essas são as três grandes visões de Deus nesse livro. E eu quero agradecer as orações de vocês por mim, nesse último mês que eu não estava aqui, esses últimos 20 dias, e eu fiquei muito tocado por vocês, porque, meus amados, todo mundo estava muito animado. Falou, pastor, você está indo para DC, está indo para Washington, você vai estar na Capitol Hill Baptist Church, que é um pouquinho da nossa igreja, você vai estar sendo treinado e você vai voltar muito animado, e você vai ter muita coisa para a gente no próximo ano. E quando eu ouvia isso de vários de vocês, eu não sabia muito se isso ia acontecer ou não tinha essa certeza, mas eu tinha as orações de vocês. E quando retornei, um dos meus irmãos me perguntou, eu pude responder ele, como foi, pastor? Eu falei, olha, eu posso dizer que o meu amor pela igreja e pela causa de Cristo, mais uma vez foram fortalecidos. Eu dei glórias a Deus por isso. Também eu agradeço porque a nossa igreja, eu acredito, vai poder ser um pouquinho mais intencional daqui para frente. E tudo que nós fazemos aqui é com propósito. A gente não faz por fazer. A gente está pensando no que significa todas as coisas que a gente faz. E eu coloquei que eu espero que Deus seja glorificado na medida que o nosso amor cresce por Deus e uns pelos outros. Na minha ausência, eu posso dizer que eu amo a Igreja Batista Calvário e essa igreja são vocês. Então, muito grato por estar aqui. Agora, nesse último sermão de 2 Samuel, capítulo 24, eu quero convidá-lo para abrir o texto bíblico hoje. E um dos capítulos que é tremendo. Eu quero iniciar, enquanto a gente vai conectando com a palavra, eu acredito, meus amados, eu estava lá, eu estava em Washington, quando Charlie Kirk morreu, sofreu atentado, então eu estava lá no epicentro do acontecimento, e eu acredito que todos, até aqueles que não o conheciam, ficaram chocados com a morte brutal que ele teve, Charlie Kirk, mas também ficamos atônitos quando o ódio velado de muitas pessoas foi revelado. Ver pessoas comemorando a morte, nosso maior inimigo, é assustador para nós cristãos. Mas no meio disso tudo, desses acontecimentos, de tudo que estava acontecendo, uma pessoa me chamou a atenção. Eu quero que você procure ela na notícia que saiu naqueles dias e que me chamou a atenção e eu guardei. Washington, Utah. Autoridades dizem que um homem de 22 anos de Utah foi detido em conexão com o tiro fatal na personalidade da mídia conservadora Charlie Kirk. Tyler Hobson, de Washington, Utah, foi preso na noite de quinta-feira, 33 horas depois que Kirk foi baleado, disse o diretor do FBI, Kash Patel. Nós o pegamos, disse o governador de Utah, Spencer Cox, durante uma coletiva de imprensa na manhã de sexta-feira. Tyler foi entregue por familiares e um amigo da família que providenciaram sua prisão pelas autoridades policiais, disse o governador. O pai de Tyler o reconheceu pelas imagens divulgadas pelas autoridades. Sabe aquela coisa dos pais de reconhecer a silhueta do filho? Ele veio de longe. Meu filho, ele o reconheceu, de longe.
só pelas imagens. Ele reconheceu seu próprio filho e o encorajou a se entregar, disse um policial à imprensa. Ele se recusou a princípio, mas depois mudou de ideia. Seu pai pediu ajuda a um pastor de jovens, que ajudou Tyler a se entregar. Meus amados irmãos, ainda que parece que a gente olha para uma das famílias, são duas famílias. Isso me tocou. São duas famílias. Uma perdeu marido e pai de duas meninas, como foi bem. A outra, o filho. O próprio pai entregou o filho, e isso é muito triste, no sentido que nenhum pai planeja isso. E o alerta para nós, que estamos aqui hoje, não diferente dessas famílias que estavam ali, o pecado é devastador. Ninguém sai ganhando quando se trata do pecado. Não há como ganhar, não há como ser beneficiado. O pecado não se resolve sozinho. O pecado só é resolvido quando é expiado e ninguém escapa. E nessa última sessão do livro, segundo Samuel, mostrou como você expia o pecado quando o seu crime é contra os outros. Isso foi no capítulo 21. Como se expia a culpa quando o seu pecado é contra outras pessoas. O capítulo 21 falou do pecado de Saul contra os gibeonitas. E o capítulo 21, se você lembra, é brutal e sangrento. Mas a pergunta de hoje é como você expia quando o seu crime é contra Deus? Como o nosso crime, o nosso pecado é contra o próprio Deus, e isso é o capítulo 24 hoje. Quem vai tentar responder, eu trouxe ele, porque acabei lendo um pouquinho, é Woody Balkan. Morreu essa semana, grande pregador. E ele diz o seguinte, eu vou citar as palavras dele. Olhe nos meus olhos e me pergunta assim, ele diz. Como é possível um Deus santo e justo que saiba o que eu fiz, pensei e disse ontem e não me mate no sono durante a noite? Se você se perguntar assim, nós podemos conversar. Mas enquanto você não se perguntar assim, você não entendeu o problema. Enquanto você não se perguntar assim, você acha que o problema está lá fora e que são os outros. Enquanto você não se perguntar assim, você acha que de alguma forma existem alguns indivíduos que merecem outra coisa que não seja a ira do Deus Todo-Poderoso. Enquanto você não se perguntar assim, enquanto você não mudar a mentalidade, perguntar dessa maneira e disser, por que é que estamos aqui hoje, vivos? Porque Ele não me consumiu e devorou a cada um de nós. Por quê? Porque, ó Deus, teu julgamento e tua ira se retardam. Quando você se perguntar dessa maneira, você entendeu a questão. Quando você pergunta de outra forma, você acredita na supremacia do homem. Mas se você muda a pergunta, você acredita na supremacia de Cristo. E eu digo isso porque esse capítulo 24 é um dos mais inquietantes da Bíblia, pois mostra um Deus furioso contra o pecado. Deus está furioso. Ele inicia com a descrição de um Deus irado que permite seu servo escolhido Davi pecar ao contar o povo. Mais adiante, extermina um grande número de israelitas por um pecado que Davi cometeu, como Davi próprio reconhece. Assim, em meio a tudo isso, Davi descreve Deus como compassivo e misericordioso.
E o fato, meus amados irmãos, que esse capítulo começa com a frase, mais uma vez, note o versículo 1, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. O fato sugere uma ligação entre a culpa do sangue de Saul e a culpa do sangue de Davi. Então, você tem no capítulo 21, Saul e o seu pecado contra outros, os gibeonitas, e agora Davi e o seu pecado contra Deus. Então, eles estão em sanduíche, são paralelos. O versículo 2, o que ele faz? Ele ordena Davi um censo dos guerreiros. E Joabe, o chefe do exército, se opõe. Vamos ler os primeiros versículos. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? O versículo 4, ele responde: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. E a palavra do rei anulou Joabe e todo o seu conselho. Então, eles partiram em uma turnê que envolveu viajar por toda a terra. E essa viagem levou 9 meses, um pouquinho mais de 9 meses. E os resultados, como nós veremos, confirmam que haviam 800.000 combatentes de Israel e 500.000 combatentes de Judá. É o suficiente para fazer um rei se sentir muito seguro sobre Davi. Israel era a superpotência da época. Olha o versículo 4 até o verso 7, ou até o verso 9. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Versículo 5. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram para Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Adã, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Mas o que é interessante nesse censo é que, em 2 Samuel 22, já havia sido testificado que Davi havia esmagado os seus inimigos e que Davi subjugou as nações. Deus já havia feito isso. Mas Davi queria ver com os seus próprios olhos. E assim se torna inimigo de Deus. E apesar de ter 1.300.000 homens que puxavam a espada, mais de 1 milhão de homens não são proteção quando Deus é seu inimigo. Não existe nenhuma proteção quando Deus é seu inimigo. E o censo de Davi foi um pecado contra Deus. Foi levantar as mãos contra Deus. Quem percebeu isso imediatamente foi o comandante do exército, Joabe, que não era flor que se cheire. Vocês sabem disso. Joabe percebeu isso imediatamente e Davi percebeu assim que terminou. E nesse versículo 10, olha Davi, depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração.
E ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Esse versículo é maravilhoso, porque ele fica com dor no coração. Quando ele peca, seu coração dói. Ele é sensível. E ele pede perdão ao Senhor. Então, meus amados, a história continua. O profeta Gade é enviado para anunciar o julgamento de Deus. Versículos 11 a 13. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Nesse momento, meus amados irmãos, o juízo de Deus, ele expõe a autoconfiança e o pecado de Davi. Aqui, e eu preciso aqui fazer algumas camadas do pecado de Davi. Talvez nós podemos falar, não, esse foi o orgulho dele, e o orgulho precede a ruína, não há dúvida disso. Mas não fica claro, no entanto, porque o senso era pecaminoso. Isso não fica claro no texto. Fazer um censo não era inerentemente errado, pois o próprio Deus incitou um censo aonde? No livro de Números. O livro de Números leva o nome desse censo. A gente tem um nome de um livro chamado Quase que Censo. O censo de Davi pode ter sido pecaminoso porque foi uma expressão de confiança equivocada. Talvez Davi tenha começado a pensar que o reino só seria seguro se ele tivesse um grande exército. Quando, na realidade, note, o reino de Deus é construído sobre as promessas de Deus. E da mesma forma, meus amados irmãos, é a nossa vida. A nossa vida é construída nas promessas de Deus. E talvez a sua ansiedade em relação aos números, ao censo, revelasse uma falta de confiança em Deus. E esse é um momento de pararmos e olharmos para onde está a nossa confiança. Onde está a nossa confiança? Mas eu sigo para a próxima camada. A maioria dos leitores pressupõe que o censo militar realizado por Davi é errado porque é motivado por orgulho. E, de certa forma, é. E porque ele reflete falta de fé por parte de Davi na capacidade de Deus de proteger seu povo. Isso está implícito na fala de Joabe, no versículo 3. Mas também, meus amados, é possível que a questão não seja tão simples assim. E a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo. Um censo militar era admissível quando? Quando ordenado pelo Senhor. Davi não pergunta. E acompanhado do pagamento de um resgate como precaução, para que, o caso de alguma das leis de pureza ter sido transgredida, aquele resgate pudesse fazer expiação. Caso o resgate não fosse pago, uma praga poderia irromper. O censo militar, na época, transferia para ativa os guerreiros contados e os sujeitava a determinadas leis de pureza referentes ao serviço militar. Isso está na lei do Senhor, em Êxodo capítulo 30, versículo 12.
A palavra de Deus diz: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma. Quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista, e ele continua, a lei determinava. Agora Davi havia transgredido. E a lei, meus amados irmãos, tem esse papel em nossas vidas, em apontar naquilo que falhamos. Ela tem essa tutoria. E, especialmente no Antigo Testamento, ela nos conduzia ao Messias. E a lei hoje ainda mostra o que são os pecadores. Você conhecendo a Escritura ou não, você ainda é responsável. O texto não diz se Davi conhecia ou não o texto da lei, em Êxodo capítulo 30, verso 12, mas ele era responsável por ela. E essa era a segunda camada. Provavelmente Davi, por falta de obedecer à lei e tornar 1.300.000 homens agora sujeitados a determinadas leis de pureza ritual, os soldados, eles eram obrigatórios. A gente vê o caso de, por exemplo, Urias, o heteu, que ele falou: eu não vou voltar para minha casa. Davi falou: vai lá, volta para casa. Ele falou: não posso, porque ele estava sujeito a essas leis de pureza, enquanto ele estava no exército. E esse resgate serviria para que, se algum deles transgredisse a lei de Deus, ele pudesse, então, ser expiado. Provavelmente em 10 meses isso aconteceu. Provavelmente. A gente não tem uma ideia, mas eu coloco isso. Não há indicação nenhuma que Davi oferece ao Senhor os pagamentos de resgate prescrito. Ao deixar de recolher, esses pagamentos em seguida realizaram um censo que leva quase 10 meses para ser concluído. Isso, então, provavelmente levou o povo a transgredir a lei. Mas, ainda sobrepondo esse pecado, e a gente vai perceber que o pecado ele tem essas camadas, uma explicação adicional do crime de Davi pode estar nos ecos do Êxodo, que nós encontramos nessa passagem. Aqui a palavra praga, um pouquinho para frente, no versículo 21, deixa eu voltar aqui para 2 Samuel. A palavra praga é a mesma usada, no versículo 21 e 25, é a mesma usada nas pragas do Egito. E aí, o que nós percebemos? Aqui há estes ecos com Êxodo capítulo 7, verso 12. E assim, meus amados, como na Páscoa, apenas um sacrifício poderia evitar a praga da morte. Da mesma forma que, se a punição de Davi foi análoga à de Faraó, então talvez o seu crime também seja muito parecido com o crime de Faraó. E o primeiro crime de Faraó foi usar o povo de Deus como escravo. E aqui é uma palavra aos líderes, um cuidado. Em vez de respeitá-los como pertencentes a Deus, ele os tomou como seus. Isso é evidente quando a gente vê que a palavra de Davi prevaleceu sobre Joabe e todo o comando que estava com ele. A palavra dele era mais importante que todos juntos. E talvez há um eco aqui também disso, por isso eu estou sobrepondo tudo isso. Em outro momento decisivo em seu reinado, Davi tomou a esposa de outro homem como sua. Agora, ele toma as pessoas pertencentes a Deus e as trata como sua propriedade, da forma mais vil, cometendo adultério e assassinato. Também somos informados, no capítulo 20, que Adorão estava encarregado do trabalho forçado. E a gente vê isso no reinado de Davi. A natureza, portanto, exata do pecado, se foi orgulho, se foi a ausência do resgate, ou a apropriação do povo como propriedade, eu creio que, provavelmente, nesta trama, que o pecado nos enreda, que o pecado nos leva, eu creio que todos esses elementos estão enredados e sobrepostos.
mas com certeza o orgulho, podemos assim dizer, é a raiz do problema. Mas aqui nesse ponto, e eu quero continuar ainda que estou nos primeiros versículos, há uma reviravolta aqui, porque é muito fácil culpar a Davi. E nós vivemos nessa época de fazê-lo, né? É muito fácil apontar para os líderes. É muito fácil nós dizermos que o problema do Brasil está aqui, ou está ali. Quando, na verdade, o Brasil somos nós. Qual foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Como Neemias fez. E no capítulo 24, versículo 1, onde nós vamos voltar agora, somos informados de que não apenas o censo foi a causa da ira de Deus, mas também foi resultado da ira de Deus. Olha lá o versículo, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Deus estava irado contra quem? Os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo... A causa ali, o início, era com Israel, e ele permitiu que Davi fizesse esse censo. 1 Crônicas vai dizer que foi Satanás quem fez isso. E não há problema nenhum nisso, porque Deus é soberano, até naquilo que Satanás faz. Não tem nada e nem ninguém que pode sobrepor a Deus. E Ele está no controle aqui. E, meus amados, a pergunta é por que simplesmente, se Deus estava irado contra os israelitas, por que simplesmente não julgar Israel por qualquer coisa que inicialmente o povo tenha feito? Porque ao invés de incitar Davi, permitindo que ele realizasse esse censo, ele não julgou Israel? E a resposta minha, olhando para esse texto, é que provavelmente este pecado estava escondido. O pecado do povo estava encoberto. E o pecado tem esse efeito cegante em nossas vidas. Muitas vezes nós pecamos e não percebemos. Nós nos acostumamos com o pecado. E ele então vai se ramificando nas nossas vidas. E tomando lugar que não é dele e que pertence a Deus. Por isso, talvez a razão seja que o censo criou um exemplo claro da autoconfiança que originalmente provocou a ira de Deus. Em vez de olhar para Deus, o povo confiava em seu poderio militar. Isso precisava ser remediado. Eu espero que nós possamos nos prostrar diante deste Deus gracioso. Isso precisava ser confessado. Uma acusação dizendo você não confia em Deus parece um tanto vaga. E é difícil a gente abrir a Escritura quando alguém pergunta, quando é que eu fiz isso? Deus usou essa circunstância e Ele vai usar tudo o que for necessário na sua vida para revelar o que está encoberto, mais cedo ou mais tarde. Se você é filho de Deus, Ele não vai permitir que você viva na prática do pecado. Saiba disso. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Ele não vai permitir você viver no pecado. Ele vai fazer tudo o que for preciso. Quero que você saiba. Para que você o encontre novamente. E Ele faz isso. É Deus no controle. Ele usou essa circunstância para revelar o que estava encoberto. E o censo significava que essa atitude oculta estava agora encoberta. Assim o julgamento é pronunciado, as maldições da aliança. Em Deuteronômio 28, quando nós lemos essas três opções, ele chama de 3 opções, todas elas estão em Deuteronômio 28, são as maldições da aliança. Deus ele não vai fazer algo que Ele não havia ensinado. Não, Ele é muito justo naquilo que Ele faz. E Ele não coloca as 3, Ele poderia ter colocado as 3. Não, Ele fala, você ainda vai, eu vou deixar você escolher. Davi deve escolher a forma em que vem,
3 anos de fome, 3 meses de ataque inimigo ou 3 dias de peste? O que você escolheria? Quem o pessoal que escolheria 3 anos de fome? Ninguém aqui? Vocês são muito sábios. Por quê? Porque o problema dele seria interno, externo ou com Deus? Seria interno. Ele ia ter que aguentar 1.300.000 homens com fome. Ele tinha um exército, agora esse exército vai estar com fome. Homens com fome são um perigo, né? É muito perigoso. Quando eu chego em casa e eu não estou bem, a Carol só fala para mim, senta, abre a boca e come. E funciona. Não adianta outra coisa, não resolve, né? E Davi sabiamente escolheu não querer problemas internos, né? De homens com fome batendo na porta dele e assim por diante. Mas também, quem aqui gostaria de fugir dos seus inimigos que vão persegui-lo por 3 meses? Imagine, o PCC te perseguindo. Terrível, terrível. Deus nos livre. Deus nos livre uma coisa dessa. E Davi deve ter pensado alguma coisa assim. Não quero. O que Davi faz é tremendo. Ele fala, Senhor, não vou escolher nada. Eu vou jogar para o Senhor. O Senhor vai escolher para mim. Porque o Senhor sabe escolher. Eu não sei. É tremendo, Davi. É muito sábio. E ele então coloca ali. Davi devolve a escolha para Deus. Que coragem. Talvez descartando assim já a opção de ser invadido por inimigos por 3 meses. Ele está confiante de que Deus exercerá julgamento com misericórdia. E Davi, como um crente, ele sabe que Deus é misericordioso. E é tremendo isso. Então ele joga isso para Deus. Às vezes falamos sobre haver uma coisa que é terrível. A Bíblia diz, em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E isso é verdade? É verdade ou não? Por quê? 2 razões. Você não pode escapar de Deus. E você não pode derrotá-lo. É simples assim. Cada um de nós haverá de prestar contas a Deus. E Ele é absolutamente justo em seus juízos. Absolutamente. Justo em seus juízos. Você não pode escapar de Deus e não pode derrotá-lo. Não queira ter Deus como seu inimigo. Mas também é verdade, e esse texto de 2 Samuel 24 nos traz isso, também é verdade que o julgamento de Deus é o quê? Justo, medido ou na medida e misericordioso. Amém? Nós que conhecemos o Senhor, sabemos quão misericordioso Ele é, seu julgamento é eterno e terrível, mas Deus não é um torturador. Ele não é uma força maligna que desabafa ou desaba raiva desenfreada. Não. Mesmo no inferno, o julgamento será medido e apropriado. No entanto, seu julgamento é terrível. O texto, mais para frente, agora vai dizer que 70.000 pessoas morrem quando a praga se espalha pelo país, de Dan a Berseba, versículo 15. Então o Senhor enviou a peste a Israel, Deus escolheu. Desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Mas então lemos o versículo 16, quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia.
quanto a este mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor então estava na eira de Araúna, o Jebuseu. Ele parou. Imagine, você pode imaginar a praga como no Êxodo, a nuvem que ia passando, a praga como uma nuvem escura espalhando sua sombra pela terra até se aproximar de Jerusalém. Então ele para. A confiança de Davi na misericórdia de Deus é vindicada. Deus, ele para, basta. Deus cede e retira o anjo antes que ele chegue a Jerusalém. Mas deve haver julgamento, pois Deus é justo. Ele não pode dizer: basta, vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não, ainda assim, haveria julgamento. E aqui, meus amados irmãos, onde nós derramamos todas as nossas lágrimas, porque a misericórdia de Deus provê expiação substitutiva. A doutrina crucial do cristianismo: o cordeiro que haveria de ser morto. Se o julgamento deve ser exercido com misericórdia, deve haver expiação. O erro deve ser corrigido, sangue deve ser derramado, e assim lemos o versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi. É Deus vindo, não é Davi indo, é Deus vindo. E lhe disse: vai, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Davi é instruído a oferecer sacrifício no lugar específico, fora de Jerusalém, onde o anjo parou. Então Davi compra a terra, certificando-se de que tudo seja feito corretamente. Não pode haver atalhos ou tentativas de economia de custos. O preço total deve ser pago. Ele continua: Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de vocês esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador de cereais, e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. O preço total foi pago. E o ponto é esse: a praga para por causa do sacrifício. 70 mil pessoas morreram, mais pessoas merecem morrer, mas em vez disso um animal morre em seu lugar. Ainda é sangrento, ainda é brutal, mas é um animal morrendo no lugar das pessoas. E esta é a misericórdia de Deus, um lugar significativo. E este lugar significativo acontece de forma muito especial, porque 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, nos diz que a eira de Araúna era o local exato, e vale a pena a gente ver o que aconteceu nesse lugar 1000 anos antes. Deixa eu ver aqui, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1.
Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Mas é interessante que ele diz o quê? Monte Moriá. 1000 anos antes, Abraão havia oferecido quem? Seu filho Isaque, naquele lugar, no mesmo lugar, 1000 anos antes, Abraão havia oferecido seu filho Isaque, e o que Deus lhe disse na época? Para sacrificar Isaque em um lugar chamado Monte Moriá. Mas quando Abraão levantou a mão, Deus interveio e providenciou um cordeiro como substituto. 1000 anos antes, apontando para frente. O carneiro morreu no lugar de Isaque. Agora, no mesmo local, a mão de Deus é novamente levantada contra o seu povo. O anjo estava lá, parado. Mas novamente ele o retira, novamente há um substituto. E Davi faz o sacrifício. O sacrifício é feito no lugar do povo. Mas vocês acham que acabou? Não. Isso não é tudo. No texto que lemos, em 2 Crônicas 3:1, também nos diz que a eira de Araúna também foi o lugar onde Salomão construiu o templo. Aquele lugar onde Salomão construiu o templo. E este local tornou-se o local central e permanente do sacrifício. Foi aqui que os israelitas puderam encontrar, vez após vez, a expiação de Deus que apontava para frente. 1000 anos antes, agora em Davi. Depois, esses sacrifícios continuaram acontecendo. A expiação era feita. O pecado custa sangue. O pecado custa caro. Este era o lugar onde os sacrifícios eram feitos no lugar do povo. E o problema é este. Só que há um problema sério. Por quê? O sacrifício de animais nunca pode realmente lidar com o pecado. Ele só evita o julgamento. Ele nunca consegue solucionar. Quem vai conferir isso é o livro de Hebreus. Ele diz, olha, o sacrifício de bois e touros, ele não tem poder, ele só adia. Ele evita. Essas mortes, portanto, foram apenas uma ilustração do que estava por vir. E aí vem as palavras mais assustadoras desse capítulo. A chave para entender, porque esse incidente é o clímax, é o ponto máximo da história aqui de Samuel. Suas palavras aqui, a partir do versículo 17. O anjo estava junto, um pouquinho antes, à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Olha a oração que Davi fez. Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Ele está dizendo, pequei, eu, o pastor, errei, essas são apenas ovelhas, o que elas fizeram? Que a sua mão caia sobre mim e minha família. Davi vê o anjo matando as pessoas e ele fica com o coração partido. Ele não suportava ver isso, então ele mesmo se oferece. Que a tua mão seja contra mim e a minha família. Deixe a sua mão cair sobre a minha família. E Deus cede. O julgamento está suspenso. Mas essa oração paira sobre a casa de Davi. E está aguardando uma resposta. Esta oração, ela percorreu milhares de anos. É uma oração que assombra a história. Estas são apenas ovelhas. Eu sou o pastor. Deixe sua mão cair sobre mim e minha família. Então, meus amados irmãos, 1000 anos depois, Jesus diz, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. 1000 anos depois,
1000 anos antes. Jesus diz com efeito: eu sou o filho de Davi. Eu sou família de Davi. Eu sou filho de Davi. Que a tua mão caia sobre mim. Jesus vê o julgamento de Deus pairando sobre o povo de Deus, pairando sobre você. E ele está com o coração partido. Jesus não suporta ver isso. Então ele se oferece como sacrifício. Que a tua mão caia sobre mim, diz Jesus. Além disso, o Filho é a revelação do Pai. Ver o Filho é ver o Pai. E esta é a misericórdia de Deus. A sua misericórdia é grande. E é assim que 1000 anos depois, a oração foi respondida. A mão do julgamento de Deus realmente caiu sobre a descendência de Davi, neste mesmo local, no Monte Moriá, na eira de Araúna, perto do templo de Salomão, enquanto Jesus estava pendurado na cruz. Mais uma vez, a mão de um pai foi levantada, exatamente sobre Isaque, mas dessa vez não foi retirada. Não havia alternativa. Mais uma vez, a mão do Pai foi levantada, assim como havia sido sobre Jerusalém, mas dessa vez não foi retirada. Não havia substituto para o sacrifício. Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacrifício para o qual todos os outros sacrifícios da história apontam. Foi Ele quem morreu em nosso lugar. E essa doutrina é o cerne do cristianismo. Foi por meio desse julgamento, o julgamento é transferido do povo de Deus, e ele recai sobre Jesus. Isaque foi poupado após uma viagem de 3 dias. Jerusalém foi poupada após uma praga de 3 dias. E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos. O julgamento de Deus caiu sobre Jesus e extinguiu a vida de Jesus, mas 3 dias depois, o julgamento se foi. Seu julgamento se irá se você se colocar nas mãos dele. Ele assume o seu lugar. Que final desse livro. Que final. Caia nas mãos de Deus, pois sua misericórdia é grande. Faça isso. Caia nas mãos de Deus. Sua misericórdia é grande. A mão do juízo de Deus caiu sobre Jesus, o filho de Davi, para que em sua misericórdia a praga eterna fosse tirada de sobre nós. A culpa, sim, é expiada. O pecado, sim, é perdoado. E temos perdão dos nossos pecados em Jesus. Meus amados irmãos, quero concluir o livro com algumas aplicações. Eu vou ter que resumir, não vai ter jeito, mas eu mando para vocês lerem. Primeira delas, quando a gente olha para o livro inteiro, de 1º e 2º Samuel, tá? Quero que você olhe o panorama todo. Deus é gracioso. Quando olhamos para 2º Samuel, vemos que a graça de Deus não aparece de forma explícita. Você não vai encontrar a palavra graça no livro, mas ela permeia cada página. A graça se revela no cuidado que Deus tem com Davi. Ele o toma de trás das ovelhas. Ele era o último, e Deus o pega de trás das ovelhas. De um simples pastor, ele o faz rei sobre Israel, e ele estabelece com Davi uma aliança firme, prometendo bênção eterna para a sua casa. Essa graça não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. É a causa, não o resultado do amor humano. E como isso aqui nos fala hoje? Lembra-nos de que o nosso lugar diante de Deus não é o de quem pode oferecer algo. Pelo contrário, tudo o que somos e temos é resposta à iniciativa graciosa do Senhor. Isso nos convida hoje, nesse último sermão,
à humildade e ao reconhecimento. Se estamos de pé, é por pura graça. A mesma graça resplandece quando Deus perdoa o pecado hediondo de Davi, adultério e homicídio, pecados que mereciam pena de morte pela lei, encontraram perdão porque houve arrependimento. Isso não significa que Deus relativiza o pecado, mas que Ele é misericordioso e pronto a perdoar quando nos voltamos a Ele. E aqui está uma palavra prática: nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. Nenhum. Mas também não devemos brincar com o pecado. Precisamos aprender como Davi a confessar e a confiar na misericórdia do Senhor. Em 1º e 2º Samuel, Deus é severo. Deus é severo. Por outro lado, a graça de Deus anda lado a lado com a sua severidade. E talvez isso não faça sentido para alguns, mas se você ler Romanos capítulo 11, verso 22, ele nos lembra: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Isso é Romanos capítulo 11. Ele coloca os dois juntos. Este livro faz isso também. A santidade de Deus não pode ser desprezada. Saul desprezou a aliança e a justiça divina caiu sobre sua casa. Davi, embora perdoado, enfrentou as consequências devastadoras de seus pecados: a morte de filhos, a violência sexual dentro da família, a vergonha pública de suas concubinas e esposas. O perdão de Deus não o isentou das consequências temporais. Isso nos alerta hoje. O pecado pode ser perdoado, mas as marcas muitas vezes permanecem. E por isso precisamos levar Deus a sério, tratar o culto do Senhor com reverência, não de maneira leviana, como fez Uzá ao tocar na arca. E aqui, se nós vamos estudar a membresia da igreja, eu quero que vocês aprendam, que nós possamos aprender a valorizar o que Deus valoriza, o seu culto. Um crente verdadeiro, ele entendeu o que é cultuar a Deus. Em nossa igreja, nós incentivamos cada um dos membros da nossa igreja a cultuarem a Deus semanalmente, e não de vez em quando. Nossa vida cristã não pode ser conduzida de forma relaxada. O Deus que perdoa também é o Deus que disciplina, e eu quero que vocês deem graças a Deus pela sua disciplina, porque ela é para o nosso bem, assim como foi para com Davi. Por último, o último aspecto de Deus nestes dois livros, ou neste livro que é 1º e 2º Samuel, é que Deus é soberano. Por fim, e agora sim, 2º Samuel mostra o quanto Deus é soberano. É Ele quem governa sobre reis e nações, quem conduz a história para que seu propósito se cumpra. Davi sabia disso quando Simei o amaldiçoava. Ele reconheceu que talvez fosse o próprio Senhor quem tinha permitido aquilo. Ele também confiava na soberania de Deus ao pedir que o conselho de Aitofel fosse transtornado. Essa mesma soberania se vê na escolha de Salomão como sucessor, ainda que tudo indicasse que outro poderia assumir. Nada foge ao governo do Senhor. Ele usa até as circunstâncias dolorosas para revelar o local central de adoração e a unidade do seu povo. Unidade é esta que não pode ser violada por nenhum de nós. E o que isso significa para nós? Significa descanso. Quando entendemos que Deus é soberano, não precisamos viver obcecados por números, estratégias ou pelo controle de cada detalhe. Podemos descansar, sabendo que até o que parece fora de lugar está debaixo das mãos do Senhor. Que Deus abençoe, que a gente possa ter conhecido um pouquinho mais esse Deus na medida que nós estudamos estes livros. Vamos orar. Ó Deus de juízo e misericórdia,
Hoje ouvimos a Tua palavra e fomos lembrados que o Senhor é santo e não deixa o pecado impune, mas que também és rico em graça e em perdão. Nós hoje vimos que a Tua mão se levanta em juízo, mas também se detém em misericórdia, porque Cristo, o Filho de Davi, ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito em nosso lugar. Senhor, aplica essa verdade aos nossos corações. Livra-nos da autoconfiança. Quebra o orgulho que nos leva a depender de nossas forças. E ensina-nos a descansar somente em Ti. Que jamais tratemos o pecado com leviandade, mas que corramos com fé para a cruz, onde a Tua ira foi satisfeita e a Tua graça transborda sobre o Teu povo. E agora pedimos, Senhor, que a Tua palavra frutifique nesta congregação, na nossa igreja que amamos. Molda os homens em líderes piedosos. Fortalece as mulheres em santidade e fé. Guarda os jovens da sedução do mundo e enche cada criança do conhecimento de Cristo. Sustenta, Senhor, as nossas famílias. Consola os aflitos. Desperta aqueles que estão dormindo e anima, Senhor, os cansados. Oro por eles, cada um deles. Oramos também pelos nossos governantes, para que governem com justiça e verdade. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação. Nós pecamos, perdoa-nos, Senhor. Oramos pelas igrejas espalhadas pelo mundo, para que permaneçam firmes na palavra. Pelos missionários que anunciam Cristo entre os povos, para que vejam fruto em sua obra. Pelos nossos irmãos perseguidos, para que encontrem coragem. Assim, ó Deus, aguardamos até que venha o príncipe da paz, o cordeiro que foi morto, aquele que foi imolado e aquele que nós aguardamos. Ó Senhor, que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas vivida. Que saiamos daqui conscientes de que Tua misericórdia é grande e de que em Cristo já estamos seguros do juízo eterno. Não permita ninguém hoje aqui, Senhor, sair sem conhecer Cristo como seu Salvador. Assim oramos em nome de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém.